tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de dois tipos diferentes de análises que a gente pode fazer nos vinhos. Hoje vamos falar de análise vertical e análise horizontal de vinhos. Se você ainda não sabe o que são essas análises, fica aqui nesse vídeo que a gente vai contar tudinho para vocês. E eu resolvi trazer esse tema para vocês porque eu acabei precisando dar uma de professora. Fui substituir uma amiga num local que ela dava aulas e o tema da aula seria esse, análise vertical e análise horizontal. E eu pensei, vou trazer esse tema para o canal, que vai que o pessoal do Aprendi com Vinho ainda não sabe o que é análise vertical e horizontal. Então estou aqui, aproveitei a aula que eu montei para falar com vocês sobre esses dois tipos de análises. Vamos começar então falando da análise vertical de vinhos. Na análise vertical a gente vai conseguir perceber a influência que o clima e a evolução podem ter num mesmo vinho, só que de safras diferentes. Ou seja, a análise vertical a gente vai analisar um mesmo vinho, que vai ser da mesma uva, do mesmo produtor, mas de safras diferentes. Eu disse mesmo vinho porque eu digo que seja da mesma linha. Se a produtora tem uma linha de vinhos com o nome X, vai ser o vinho X da safra tal, vinho X da safra tal e vinho X da safra tal. Não é para mudar a linha de vinhos, entendeu? E vai ser nesse tipo de análise que a gente vai conseguir observar a evolução ou a não evolução que um vinho vai ter ao longo do tempo. A gente consegue nessa análise comparar o efeito de diferentes safras que vão estar lá dentro da garrafa. E tudo isso vai influenciar com o clima da região, condições ambientais, a geografia, o solo, tudo vai influenciar em como esse vinho vai resultar no final e se ele vai conseguir ali amadurecer ou não. Como eu já disse aqui, o vinho é uma bebida viva, então ele está ali em constante evolução e é nessa análise que a gente vai conseguir observar essa evolução e analisar como é a qualidade do produtor que está elaborando esse vinho. Na análise vertical, é importante que a gente tenha uma ordem cronológica de quais vinhos serão degustados primeiro e quais vinhos serão degustados por último. É importante que nessa análise a gente tenha uma ordem cronológica na hora de servir os vinhos. Se a gente tem 3 safras diferentes, a gente tem que ter mais ou menos uma noção do que esse vinho pode apresentar para a gente e não apagar o que o vinho poderia mostrar se a gente servir ali na ordem errada. Então, se você tem, por exemplo, safra 2002, 2003, 2004, você tem que ter mais ou menos uma noção se o 2002, né, o mais antigo, ele vai expressar mais ou se o 2004 ele vai estar mais potente, então tem que cuidar com essas características. Não tem como a gente ter certeza, né, porque a gente não sabe o que vai estar dentro da garrafa. Outra questão é que na análise vertical não precisa seguir exatamente uma ordem de safras, mas não precisa ser 2002, 2003, 2004, pode ser 2002, 2005, 2007, entenderam? Esse tipo de análise também é muito importante tanto para o produtor como para o consumidor entender como vai ser a evolução desse vinho, como ele se comporta na garrafa e qual potencial ele tem para ficar lá aguardando para ser aberto. Ela é interessante também para a gente saber o momento ideal de a gente consumir um vinho. Na hora que a gente degusta, né, faz essa degustação, essa análise vertical, a gente consegue perceber se aquele vinho já está no seu auge, se ele já está em decadência ou se ele ainda tem ali um tempo ainda para ser degustado, se ele poderia esperar mais um pouquinho para ser aberto. Agora vamos falar da análise horizontal. Ela não é ao contrário da vertical, mas ela é diferente. Na análise horizontal, a gente vai analisar diferentes vinhos de uma mesma safra, de uma mesma uva, de diferentes produtores e de uma mesma região. Deu para entender? Vou fazer um exemplo aqui. A gente pode pegar aqui a Serra Catarinense, né, que seria vinhos de uma mesma região na Serra Catarinense, de uma mesma uva, por exemplo, a Sauvignon Blanc, de diferentes vinícolas, para a gente fazer a análise horizontal. E sendo também de uma mesma safra. Então, digamos aí, safra 2022, da Sauvignon Blanc na Serra Catarinense de diferentes vinícolas. Agora deu para entender. Nessa análise, a gente consegue ali fazer tipo um comparativo das diferentes vinícolas na qualidade dos seus vinhos. Comparar se um vinho é melhor que o outro, qual característica o vinho de uma vinícola tem diferente da outra vinícola, sendo feito de uma mesma uva. Então, se o Sauvignon Blanc da vinícola X vai ser melhor, ou vai ter tais características que o da outra vinícola não tem ou que tem diferente. E tudo isso pode ser influenciado pelo terroir, né, pela região, até por uma micro-região onde esse vinho foi produzido. Então, vai ser possível a gente comparar, né,
como a influência tanto do clima, das características do terroir, das técnicas utilizadas na vinícola, vão resultar lá no vinho e vão trazer essas diferentes características de diferentes produtores. É também possível a gente fazer uma análise horizontal de uma mesma uva, de uma mesma safra, de diferentes produtores e de diferentes regiões. A gente pode comparar, por exemplo, a safra de 2022 da uva Cabernet Sauvignon aqui de Santa Catarina, outra lá de Portugal, outra lá da França. Então, de diferentes países a gente consegue fazer também uma análise horizontal, mas normalmente se faz de uma mesma região. Durante essa análise, os vinhos vão ser servidos paralelamente, né? Um ao lado do outro, e aí a gente vai degustando um de cada vez para entender quais são as diferentes características que cada vinho vai ter. E a gente vai poder, tanto na análise vertical como na horizontal, também verificar as características sensoriais, de cor, de aromas, de sabores, de intensidade do vinho. E a partir da degustação, verificando essas diferenças e características sensoriais, que a gente vai definir aí o que um produtor traz e o que o outro produtor traz também. Esse tipo de degustação, a análise horizontal, é interessante tanto para produtores, sommeliers e até apreciadores de vinhos entenderem como são as características de cada região. E também eles conseguem entender como foi o resultado de cada safra ou como cada terroir expressa ali os seus vinhos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a diferença aí de análise vertical e análise horizontal. E se você já fez alguma vez esse tipo de análise, deixa aqui nos comentários e me diga quais vinhos, de quais safras, de quais uvas você já degustou aí nessas análises. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam o Aprendi com Vinho. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Acabou. Esse, né? Falta o outro.